E aí, pessoal, tudo certo? Então, hoje nós iremos ver lá na página 117, tá? Que é a continuação do nosso módulo de polígonos. Então, nós iremos entrar em triângulos. Nós já vimos lá anteriormente que um triângulo é um polígono que possui 3 lados. Tudo bem? Bom, e os triângulos, eles podem receber dois tipos diferentes de medidas, porque eles é de classificação, que pode ser de acordo com os lados ou de acordo com os ângulos. Então, primeiramente, nós iremos ver a classificação de acordo com os lados. Então, ó, reparem esses tracinhos. Esses tracinhos aí significa pra gente que o nosso triângulo possui os 3 lados iguais. E quando o meu triângulo possuir os 3 lados iguais, ele é dito triângulo equilátero. Tudo bem? Então, equilátero possui os 3 lados de mesmo comprimento, os 3 lados do mesmo tamanho. Agora, reparem aqui, ó, que a gente só tem 2 ladinhos com esse tracinho. Então, significa o quê? Que esse lado e este lado são do mesmo tamanho. Então, ele é conhecido como triângulo isósceles, que é o triângulo que possui 2 lados do mesmo comprimento, do mesmo tamanho, tá? E reparem nesse último, ó. 1, 2 e 3. Então, significa o quê? Que cada um dos meus lados possui uma medida diferente, tá? Então, esse terceiro é conhecido como triângulo escaleno, que possui os 3 lados de tamanhos diferentes, tá? Então, ó, vamos rever. De acordo com os lados, a gente tem equilátero, para os 3 lados iguais, isósceles, 2 lados iguais, e escaleno, todos os lados diferentes, certo? Porém, além dos lados, a gente pode ter de acordo com os ângulos, tá? Que ângulo é esse daqui, pessoal, que nós já vimos anteriormente? É um ângulo reto, um ângulo de 90 graus. Então, se eu tenho um ângulo de 90 graus, o meu triângulo é conhecido como triângulo retângulo. Tudo bem? Reto, retângulo, tá? Agora, se a gente fosse usar o transferidor, ó, o que ia acontecer? Todos os meus ângulos, eles seriam menores que 90 graus. E lá na classificação de ângulos que a gente viu, o ângulo que possui medida menor que 90 graus não é conhecido como ângulo agudo? Então, aqui, esse triângulo que possui todos os ângulos menores que 90 graus é dito acutângulo. Tudo bem? E o último, se a gente pegasse aqui o transferidor e medisse, o que ia acontecer com esse ângulo? Ele ia ser maior que 90. Então, os ângulos maiores que 90 graus não são os obtusos? Então, o meu triângulo ele é obtusângulo. Então, vamos rever, ó, de acordo com os ângulos. Se ele tem um ângulo reto, retângulo. Se tem todos os ângulos menores que 90 graus, todos os ângulos agudos, acutângulo. E se ele possui um ângulo maior que 90, que é um ângulo obtuso, ele é dito obtusângulo. Tudo bem quanto aos triângulos? Agora, a gente vai entrar nos quadriláteros, tá? A gente já viu lá na aula passada que quadrilátero são os polígonos que possuem 4 lados, tá? Só que a gente vai ver que são vários polígonos que possuem 4 lados, tá? Quem serão eles? Serão o quadrado, o retângulo, o losango, o paralelogramo e o trapézio, tá? Primeiro de todos, nós iremos começar pelo trapézio, que é essa figura aqui, tá? Grifem para mim, ó, o que tá aqui dentro. Trapézio é o quadrilátero que possui 2 lados paralelos correspondentes às suas bases, uma maior e uma menor. Então, a gente fala que o trapézio ele possui uma base menor e uma base maior. E essas bases, elas sempre serão paralelas, elas nunca irão se cruzar, tá? E o trapézio, pessoal, a gente pode ter classificações para ele, tá? 3 classificações. Ele pode ser isósceles, retângulo ou escaleno. Vocês se lembram que a gente já viu lá essa palavra isósceles? Em triângulo, isósceles não é aquele que possui 2 lados iguais?
Aqui no trapézio também. O trapézio isósceles vai ser aquele, ó, que possuir dois lados iguais, de mesmo tamanho, congruentes, tá? Retângulo, a gente não viu que é aquele que possui ângulo reto? Aqui é a mesma coisa. É o trapézio que possui, ó, dois ângulos retos, tá? E por último, o escaleno não são aqueles que possuem os lados todos diferentes? Então aqui, ó, os dois lados, né, não são congruentes. Tudo bem? Bom, agora a gente vai para o próximo quadrilátero, que vai ser o paralelogramo, tá? O paralelogramo, pessoal, é essa figura aqui, tá? O que que acontece? Ele tem dois lados opostos paralelos, ó. Então, ó, aqui esse lado é paralelo com esse e repara, essas duas medidas são iguais. E esse lado é paralelo a esse. Reparem também, essas duas medidas são iguais. E a gente diz que os ângulos opostos são congruentes, ou seja, eles têm sempre as mesmas medidas. Então, ó, esse ângulo é oposto a esse, tem a mesma medida, e esse ângulo que é oposto a esse também tem a mesma medida, tá? E as diagonais, que é aquilo que corta, né? Quando a gente dobra ele exatamente ao meio, elas se cruzam exatamente no meio do nosso paralelogramo, tá? Bom, só que quando a gente fala em paralelogramo, no mesmo conjunto, a gente tem os quadrados, os retângulos e os losangos, tá? Então, primeiro, nós iremos iniciar com o losango, que é um paralelogramo que tem os quatro lados congruentes. Então, ó, os quatro lados possuem a mesma medida e a nossa diagonal é perpendicular. Então, ó, além de se cruzar no meio, é perpendicular. Forma o quê? Um ângulo de 90 graus, isso mesmo, tá? Bom, daí temos os retângulos. Os retângulos, o que que acontece? Os lados paralelos são do mesmo tamanho, são congruentes, ó. Então, esse lado é igual a esse e esse é igual a esse. E todos os ângulos internos, todos os ângulos formados lá por ele, são ângulos retos, ângulos de 90 graus, tá? E, por último, o quadrado, que é um paralelogramo que possui todos os lados do mesmo tamanho, todos os lados congruentes. E, além de tudo, todos os lados, né, são formados por ângulos retos, ângulos de 90 graus, tá? Então, para exemplificar, também temos aí outro organograma, tá? Então, ó, os quadriláteros, eles são classificados em trapézios ou não trapézios. Trapézios têm pelo menos um par de lados paralelos e não trapézios não têm lados paralelos, tá? Então, se não tem lado paralelo que nunca vai se cruzar, não é trapézio, tá? E o trapézio, ele é dividido em trapézio retângulo, que é aquele que possui os ângulos retos, trapézio isósceles, que são aqueles que possuem dois lados iguais, ou trapézio escaleno, que possui todos os lados diferentes. E além de trapézio, nós temos os paralelogramos. Quem são os paralelogramos? Aqueles que têm lados opostos paralelos. E os paralelogramos são classificados em retângulo e losango, tá? E por último, vem o nosso quadrado. Tudo bem, pessoal? Então agora vocês farão para mim, tá? Os exercícios que restaram da página 120 e 121, que são eles: o 2, o 3, o 5 e o 6, tá? E lá na página 142 e 143 farão também os exercícios que faltaram, que foram o 1, o 4 e o 7. Tudo bem, pessoal? Ficamos por aqui hoje. Daí qualquer dúvida a gente tira no nosso plantão, certo? Tchau, tchau.